Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Sim. Ok, muito obrigado. Bom, muito obrigado pela participação do 7º encontro do Fórum Intersetorial para Combate às DCNTs. Como cardiologista e pesquisador, em 10 minutos, a perspectiva que eu trago é sobre a análise situacional da área cardiovascular do Brasil e o que nós temos de experiência especificamente dentro do terceiro setor, sociedade médica e muitas vezes a iniciativa privada. Então, nós temos aqui, nesses 10 minutos, para dizer que doença cardiovascular ela continuará sendo causa principal de morte e incapacitação dentro do Brasil e mesmo em todo o mundo. Temos no Brasil um aumento progressivo de morte por infarto do miocárdio, redução em algumas causas de morte, mas dependendo da região, isto ainda é aumentado como causa principal de morte e incapacitação. Países como o Brasil, 42% das causas de morte são cardiovasculares. E a primeira pergunta, como prevenir morte prematura e incapacitação? Nós temos já suficiente evidência científica para sabermos quais são os principais fatores de risco associados com infarto, associados com acidente vascular cerebral no Brasil. Então, não há necessidade de pesquisas adicionais, e sim de implementação de estratégias que possam reduzir o ônus da doença cardiovascular. Do ponto de vista do fator mais importante associado com morte no mundo e causa número 1 associada ao AVC no Brasil e no mundo, hipertensão arterial. Segundo ponto importante, 8 de cada 10 eventos são oriundos de quem já tem doença cardiovascular, então a prevenção secundária. E terceiro, o fator tabagismo, que é a causa talvez mais facilmente removível para reduzir morte prematura por doença cardiovascular. Indo nesta linha, nós temos a seguinte proposta que temos trabalhado juntos com a Federação Mundial de Cardiologia e também uma experiência nossa da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, junto com a Fundação Novartis. A Federação Mundial de Cardiologia, ela trouxe um programa bem pragmático, mas merece adaptação local. Então, o Brasil ele tem, por obrigação, um estabelecimento de uma coalizão para trabalhar com uma agenda comum. Coalizão, nós temos que ter um objetivo comum e todos os integrantes eles têm que trabalhar numa mesma agenda. Quando falamos em coalizão, 3 coisas nós definimos para o Brasil na área cardiovascular, porque não dá para abarcar tudo: hipertensão arterial, tabagismo e prevenção secundária. E nós fomos trabalhar com sociedades médicas, iniciativa privada, organização não governamental, Ministério da Saúde, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, mas ainda muito precisa ser feito, porque dentro do nosso país tem muitas atividades, mas não há uma integração de atividades como agenda comum. Então, quando falamos em coalizão, há necessidade, sim, desse estabelecimento. Onde deveria ser o foco? Dentro da atenção primária. Na atenção primária é que nós conseguimos trabalhar nessas 3 áreas que eu disse, e aí nós temos uma necessidade de termos, junto com o poder público municipal, este trabalho conjunto. Claro que nós devemos envolver, de novo, sociedade médica, governo, iniciativa privada, associação, organizações não governamentais. Nós temos, para ficar no tempo, algum exemplo concreto desta iniciativa? Temos. Um dos projetos chamado Better Heart, Better Cities, com a Fundação Novartis, nós, na Zona Leste de São Paulo, cidade de São Paulo, Itaquera, nós começamos a mapear hipertensão arterial. Primeiro, falta de diagnóstico. Segundo, falta de tratamento. Terceiro, falta de controle adequado. Só que nós iniciamos uma coisa nova, não é teórica num documento impresso, e sim buscar soluções junto com a comunidade. Então, nós fazemos o diagnóstico situacional nos 3 pilares: população, profissional de saúde e sistema de saúde. Uma vez que nós definimos onde estão os nós críticos, nós buscamos soluções potenciais e, neste caso, existe um processo de cocriação com a sociedade para que haja pleno entendimento, compreensão e empoderamento da sociedade. Então, são 2 iniciativas, uma com a Federação Mundial de Cardiologia, que ainda merece ser disseminada no país para reduzir morte por doença cardiovascular, e a segunda na hipertensão arterial, cidade de São Paulo, que tem sido muito exitosa
porque nós já conseguimos aumentar o número de diagnósticos de hipertensão, o número de pacientes em tratamento e o número de pacientes com controle efetivo. E isso sugere, ainda não confirma que os números são pequenos, uma redução nas taxas de AVC. Então, para finalizar e ficar dentro do tempo que nos foi aqui colocado, nós temos um cenário que a doença crônica não transmissível, eu dei exemplo da cardiovascular, mas tem o câncer, tem diabetes e tem as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Todos passam pela mesma estratégia, diagnóstico situacional, identificar os nós críticos, população, o profissional de saúde e o sistema de saúde, e criar soluções potenciais customizadas para o Brasil. É uma agenda que nós não podemos postergar, porque continuamos tendo uma taxa elevada de infarto, de AVC, morte cardiovascular prematura, sendo que câncer e doença cardiovascular perfaz praticamente 70% das causas de morte e incapacitação no Brasil. Então, para ficarmos no tempo, eu acho que eu passei talvez um minutinho, mas essa é a ideia que eu gostaria de trazer dentro do fórum para discutir como reduzir o ônus da doença crônica não transmissível no Brasil. Muito obrigado.